Meu Deus, abençoa, fortalece os seus filhos. Bendito é o teu santo nome. Receba a nossa adoração. Encha a nossa vida com a tua presença. O melhor dessa terra na mesa do teu povo. Segundas Reis, capítulo 4, Deus nos deu uma mensagem tão abençoada hoje pela manhã. Pessoas foram alimentadas e vidas saíram edificadas. Capítulo 3 de Segundas Reis. Senhor, fala com teu povo, dá-nos sabedoria. Quantos estão aqui e podem se perderem se sabiamente o Senhor não nos conduzir? Salva o teu povo. Como a palavra tem poder. Então seja conosco. Nos guie em nome de Jesus. Amém. Quando o passado ele não for resolvido, se você deixa o passado seu pendente, pode ser que isso venha te prejudicar futuramente. Se você não trata o seu passado e você não consegue resolver essa questão do passado, o seu presente e o futuro pode estar minado. Há necessidade de nós observarmos da onde saímos, aonde estamos e para onde queremos chegar. Nós não devemos nos conduzir simplesmente pelo ambiente ou pelo que ditam as pessoas, porque a nossa vida não é igual à vida das outras pessoas. Não é igual. Se eu colocar a minha mão junto à sua mão, essas tranças, essas linhas que eu tenho, você não tem. Isso aqui só bate com as linhas da minha família. Se não bate com a minha mãe, tem que bater com as linhas do meu pai. Com você não pode bater. Se bater, temos que fazer exame. Devemos ser irmãos ou alguma coisa. Porque não pode bater. Então, os problemas da minha família nunca hão de ser os problemas da sua. Nunca vão ser. Nunca. A minha origem, quando se trata de origem física, nunca se deve comparar com a sua origem. Por uma simples razão. É só você pegar a sua mão, a sua vizinha do lado e põe assim para ver se é igual. Não é. Nunca vai bater. Nunca vai bater. Diz aqui a Bíblia, veja. Versículo 25 de capítulo 3 de 2 Reis. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores até que só Queriareste ficou com seus muros, mas os que tiveram com fundas, o que, igreja? A cercaram e a feriram. A cercaram e a feriram. Os inimigos se levantaram contra Moabe.
cercaram Moabe e atacaram Moabe. Eles não só entulharam os campos com as pedras. Com que intenção eles lançariam pedras nos campos? Para destruírem plantações. Eu acompanhei, foi mês passado, teve uma situação de neve em Portugal e caía pedra de gelo e acabou com o gramado, acabou com tanta plantação. Caiu pedra de gelo e acabou com tudo. As plantações sofreram por causa de pedra de gelo. Então a intenção deles lançarem as pedras nos campos, nos bons campos, era justamente para estragar as plantações do povo. E não só os campos, foram nas fontes de águas e taparam e entulharam as fontes de água. A água sempre foi e sempre será um líquido bem precioso. Hoje, com a tecnologia avançada, o homem não precisa tanto se esforçar para encontrar água. Eles levam a máquina e a máquina lê o terreno, se naquele terreno tem água ou não tem. Então não se investe para perder. Mas no passado não tinha essas máquinas que estudavam a terra, se aquela terra tinha água, quantos metros de profundidade alcançava ou não. Era atração humana mesmo. O homem tinha que usar a sua força para abrir a cova, e se ali não encontrasse água, saía dali para outra terra, cavava. E se caso encontrasse água, aquele campo se tornava um campo muito valioso. A guerra era de água. O que fez Davi cercar Jerusalém e fazer dali cidade é porque encontrou água ali. E Davi cercou e fez daquela cidade a cidade de Davi, porque ali tinha água. Então quem encontrasse água no passado, fazia daquele espaço um tesouro, não podia abrir a mão por nada. Então você vê que essa prática de entular e tapar os furos é uma prática do inimigo desde Gênesis. Quando os inimigos foram lutar contra Abraão, fizeram a mesma coisa. A única maneira de impedir a produtividade, a única forma de atrasar o progresso é entular as fontes de água. Então o gado vai morrer de sede, a plantação não terá regação e os homens também não vão ter água para beber. Os soldados vão se cansar e não vão ter como se refrigerar. A mesma coisa Isaac também sofre. Abimeleque vai lá e entula os poços de Isaac para o gado morrer, para não ter água. A água era um bem precioso e sempre há de ser. Os inimigos vão lá, entula as fontes de água para retardar o progresso do povo de Israel. Diz aqui a Bíblia. Hoje, há sensibilização em toda parte do mundo, como se deve usar a água, não deixar as torneiras abertas, até no lavar de dente, só abrir quando for para chacoalhar. Quando você for tomar banho, não pode deixar o chuveiro aberto. Primeiro se molha e fecha o chuveiro, passa sabão, depois de passar sabão é que tem que abrir. Será que os inimigos da terra ainda continuam vivos? Então não são homens, são espirituais. Porque fizeram isso com Abraão, fizeram com Isaac, e até hoje. Há dias atrás tivemos uma situação aqui que o governo teve que negociar, acho que foi com Suazilândia, foi com os países vizinhos, para drenar um pouco a água para nós. Sim ou não? Estava mal. Então você vê que essa questão de água, não só como um fator comum ou natural, mas também tem de caso espiritual. Diz aqui, vendo o rei, versículo 26, que Moabe, vendo o rei de Moabe, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens
que arrancavam espada para romper contra o rei de Edom, porém, o quê? Não puderam. O rei de Moabe tinha 700 homens. Esses 700 homens não saíam a batalha qualquer. Esses homens só saíam quando a batalha fosse intensa, fosse de outro nível, quando a batalha fosse tão renhida mesmo. Quando ele percebesse que os homens não aguentavam, o inimigo era forte, é quando tirava esses homens. Não é sempre que o governo ou os governos têm que usar a força da intervenção rápida. Às vezes primeiro vai um tipo de polícia, sim ou não? Mas quando se percebe que a situação, a resistência é grande, então se envia a força da intervenção. Esses homens eram espécies assim. Então, mesmo com quando esses são enviados, eles não conseguem, eles perdem. Então Moabe, diz aqui, então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, ponto vírgula, pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram-se, retrocederam. Moabe, ele enfrenta essa guerra, embora houvesse sobre eles a promessa de Deus por causa de Abraão, porque Moabe, ou seja, os moabitas, eles são descendentes das duas meninas, filhas de Ló, que geraram no incesto 2 rapazes, e dali surgiam os moabitas. Então percebe bem, o problema é que começa com o avô Ló. Ló desiste. Ló, ele é fraco para atender a ordem de Deus. Os anjos de Deus, quando vê a situação de Sodoma e Gomorra, e Abraão implorava a Deus para poupar ao seu sobrinho, então Deus envia anjos e fala para eles: saem daqui porque isso aqui vai pegar fogo. A Bíblia diz que Ló foi tão preguiçoso para sair, ele não queria sair, ele deu tantas voltas. Os anjos tiveram que pegar ele pela mão, apertaram com ele, pegaram ele pela mão e falaram: sai daqui, queira você ou não, você tem que ir. Mas a mulher dele, lembrando-se dos bens e das coisas em casa, o que a mulher do Ló faz? Ela vira para trás e se transforma em uma estátua. Então começa um povo sanguinário. Começa daí uma tribo problemática. Os moabitas, as 2 meninas, vão se refugiar com o pai numa caverna, e elas percebem: nessa terra não há homens. Já não há homens nessa terra, os homens morreram a fogo. Não tem homens aqui, e nós corremos o risco de não ter descendente ou descendência. Então vamos embebedar o nosso pai e vamos conceber dele. Deram bebida, o pai bebeu, o Ló, e as filhas abusaram do pai, e as 2 conceberam e geraram filhos que chamavam de moabitas. Então você compreende a geração desse rei. De que povo vem esse rei? Qual é a procedência desse rei? Aonde que ele vem? Para ele ter tamanhas atitudes que se assemelham aos seus progenitores, aos seus avós. Quando o
o rei de Moabe, ele vem essa guerra, que a guerra era tão intensa. Depois que ele usou o último recurso, que era os 700 homens, ao invés dele invocar ao Deus de Abraão, ou ao menos ao Deus que salvou o avô dele, Ló, por causa da misericórdia de Deus, e a Bíblia é bem explícita, que foi pela misericórdia que Deus resgata Ló. Não é porque Ló era boa pessoa, não, mas foi por causa da misericórdia que Deus tinha para com a sua promessa a Abraão, como diz ali, ó. Como, porém, se demorasse, os anjos pegaram-lhe os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Por causa da oração de Abraão, que Abraão, quando viu que Deus estava chateado com Sodoma, Abraão começou a fazer perguntas para Deus. Senhor, se numa cidade tiver 10 pessoas que são justas, o Senhor pode destruir a cidade? Deus falou, não vou destruir. Se lá tiver 5 pessoas, o Senhor destrói a cidade? Deus falou, não. E se lá tiver 2? Deus pensou, ele está falando essas coisas por causa do sobrinho dele que ele está lá. Vai falar para ele sair de lá porque eu vou mandar fogo lá. Aí Deus chega lá, manda ele, só que o sobrinho já tinha um espírito negativo. Espírito não morre. Você pode se libertar dele, mas ele não morre. Então os anjos tiraram ele à força, saída negativa. A mulher dele vira para trás, fica a estátua. As 2 meninas, as filhas, abusam dele e sai então essa geração. O rei, quando ele vê que a guerra era tão intensa, mesmo quando ele tivesse a cobertura da promessa do avô ou do bisavô Abraão, não. Ele pega o filho dele, diz a Bíblia, quem era esse filho? Mostra lá. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre. Ele não faz o altar como o bisavô Abraão preparou um altar e apresentou seu filho Isaque. Não. Ele pega esse filho, que seria o futuro, porque lá acontecia o que acontece na Suazilândia, era comum. Após a morte dele, então o filho primogênito é que ia herdar aquele trono, ia dar continuidade a esse povo. Ele pega o futuro, por causa da resistência do adversário, ele pega o futuro e joga o futuro no muro. Nós sabemos o que significa muro. Você deve ter ouvido alguém dizer, fulano está em cima do muro, ou desce do muro. Quer dizer que a pessoa está indecisa, não sabe para qual lado vai, ou para a direita, então ela fica em cima do muro. Não tem mais certeza. O que reina é dúvida, é insegurança. As incertezas falam forte, que decisões sortes, ou decisões certas. Então ele pega o filho que era o primogênito, o que era o futuro da família e para a nação, o que viria a ser o sucessor, a esperança, e pega ele e joga em cima do muro. O povo, vendo isso, retrocedeu, porque houve grande ira contra Israel. Deus se irou contra Israel pelo fato de Israel ter desistido por se depararem com o inimigo que para eles julgavam ser forte. Deus fica irado quando vê Israel a retroceder. Houve uma ira tamanha contra essa tribo, porque eles retrocedem
quando a Bíblia já é claro nisto, aquele que retroceder na sua batalha, na sua luta, a minha alma, diz Deus, não tem prazer nele, não se compraz nele. Deus estimula a nos ir à frente, como diz lá. Todavia, o meu justo viverá se retroceder, nele não se compraz a minha. Deus diz, se ele desistir, eu perco o prazer de contar com ele. E não tem nada tão triste quando Deus perde o prazer de poder contar conosco. Não tem nada tão angustiante quando Deus perde o gosto de caminhar conosco, de contar conosco, quando Deus fica torcendo na nossa vitória, na nossa saída, e nós achamos o adversário maior que nós, e não só que nós, que é o nosso Deus, e pegamos o futuro por causa do passado que pesa contra nós, e lançamos fora. Uma mulher enfrenta a mesma situação. Essa senhora pertencia a uma tribo, uma família, que não fazia parte dos judeus. Era viúva. Ela entrou numa família que havia morte. Essa mulher entra numa família que há morte, a desgraça. Mas, depois que ela perde o marido, ela só tem um único filho só. Esse único filho é que viria tirar a vergonha da família. Esse único filho dessa viúva, já que o marido morreu e as mulheres não tinham tanto valor, só eram valorizadas pelos profetas ou por Deus. Mas elas não tinham o valor devido, ou seja, os seus direitos não eram contemplados. Tanto é que no passado, até na igreja primitiva, as viúvas tinham o seu assento, elas tinham que ser assistidas pela igreja, porque elas não tinham valor para a sociedade. Hoje já não. Jesus mudou os direitos, os valores. Jesus plasmou os direitos da mulher, quando esta é condenada, quando cometeu adultério, não sozinha com o homem. Jesus fala, não. Quem não tem pecado, ou seja, traga um raciocínio, ao invés de vocês se basearem com leis, agora começam a pensar. Vamos levar a vida de forma racional, não baseada a leis do passado que condenam e matam sem antes de julgar. Então deixavam as pedras e iam. Jesus, ele ergue aquela mulher, salva aquela mulher, liberta aquela mulher. Esta senhora, ela tinha um marido e o marido morre. Era uma maldição mesmo. Morre também o filho dela, diz a Bíblia. Em um dia subsequente, ou seja, tinha ido enterrar o marido ontem e hoje morreu o quê? Foi assim seguido. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos de numerosa multidão. Como se aproximasse a porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, grande multidão da cidade com ela. O rei de Moabe estava sozinho? Não, estava com uma grande multidão. Aí você vê a diferença entre essas duas pessoas em frente à desgraça que acontece. Ela estava com numerosa multidão e saíam à porta. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores.
Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E assentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Diga glória a Deus. Aonde que esteve a diferença aí? É porque essa senhora, ela encontrou Jesus. Ela não fazia parte do povo de Deus. O marido morre, o filho também ia morrer. Mas ela quebra a maldição encontrando-se com Jesus. A primeira coisa que Jesus fala, diz: não chores. Ou seja, o sofrimento do homem só termina quando este encontra quem? Enquanto você não encontrar Jesus, vai continuar gemendo. O sofrimento do homem, ele só termina, não quero dizer com isso que você não passe por lutas, não passe pelas provações, mas, como diz, a noite pode, ou seja, a tristeza pode ter durado a noite, mas ao amanhecer, Jesus, ele enxuga as lágrimas. Jesus enxuga as lágrimas. A noite toda foi de choro. E de manhã ela saía para sepultar o seu único filho e se encontrou com Jesus. Quando se encontra com Jesus, ela trazia o futuro da família, o único filho. Mas ela se encontra com Jesus. E quando você se encontra com Jesus, não importa em que estágio está a sua vida, sua família, em que estágio estiver a sua vida. Deus, ele ergue a sua vida e não deixa o seu futuro ser minado pelo passado. Uma senhora, ela também era viúva. O marido deixou tantas dívidas e faleceu. E o credor foi lá para pegar os 2 filhos. Eram únicos filhos que ela tinha. Essa mulher, ela não desiste dos filhos. Ela já tinha perdido o marido e agora ia perder os 2 filhos. Mas esses 2 filhos iam morrer como escravos. É uma mãe que vê seus filhos presos nas drogas. É um pai que vê seu filho com caminhos amarados. Esse filho é um sofredor, é um escravo. Nada anda, nada vai, nada acontece. É uma mãe que só ouve mais notícia. Quando a sua filha, quando o seu filho liga, não ligam para saudar, não ligam para dizer: mamãe, sábado vamos passar contigo, não precisa se preocupar com comida, porque nós vamos trazer comida. Mamãe, eu comprei um carro, eu venho com o carro para te apresentar. Não, eu construí a casa, eu venho te buscar para te apresentar a casa. Não. Só houve reclamação. O lar e a vida, o emprego que esses filhos vivem é uma prisão. Estão sofrendo. Essa mãe não desiste. Ela não resiste à dor de ter gerado esses 2 filhos e os entrega ao descaso. Não. Ela procura a Deus, como esta mulher fez. Ao invés de desistir, já que morreu meu marido, agora o credor é mais forte, vai levar os meus filhos. Ela desistir, não. Ela procura um homem de Deus e começa a invocar. O homem de Deus, ele atende. A mulher que teria um fim drástico, moria essa mulher traumatizada em ver os seus filhos presos como escravos, seu marido morto. A mulher que era endividada, que herdou a dívida, que era pobre, que era desprezada, e que seus filhos possivelmente moriam como escravos. Esta mulher se torna empresária. Os filhos
que seriam escravos têm negócio próprio. Agora são vendedores de azeite e toda a cidade vem comprar na casa deles. Diga graças a Deus. Quando você encontra Deus, quando de fato você se encontra com Deus, Deus, Ele trava a desgraça. O problema é que muitas pessoas vivem, são as igrejas. As pessoas se encontram com as igrejas. As pessoas buscam as igrejas. As pessoas não buscam a Deus. As pessoas buscam as coisas, por isso que são enganados, porque buscam as coisas. Mas quando buscarem a Deus, Deus consegue pegar o futuro da família e trazê-lo à tona para ser contemplado. Diga graças a Deus. O passado não vinga o seu futuro. O passado de Ló e sua mulher vingou até a terceira, quarta geração. Que geração era essa? E o mesmo problema os moabitas. Eles pegaram o futuro, jogaram fora. Desistiram de ir para frente. Por causa dos problemas. Se ele tivesse dobrado o joelho e invocasse o Deus de Abraão, não faz isso. Ele pega o filho e coloca em cima do muro, mata ele e queima ele. Quantos não são os pais e mães vendo a situação que vivem, vão lá e pegam o filho e oferece o filho aos espíritos. Não importa se esse rapaz vai ser drogado, se ele vai comer lixo na rua, não interessa. Eu só quero ter carros, eu só quero ter casa, eu só quero ter machambas, eu só quero ter dinheiro. Esse aí pode ser maluco, pode comer lixo. Quantos não são os pais que pegam suas próprias filhas e vão, sacrificam no muro, entregam as filhas? Essa menina não é para casar. Essa menina agora é dada a marido da noite. Esse espírito toma conta dela. Ela vai viver assim, nunca vai casar, nunca vai ser feliz. Mas que eu tenha vida, tenha casa, tenha isso, tenha aquilo outro. Sacrifica um futuro da família por causa das suas fraquezas. E você sai pelas ruas, às vezes, encontra garotos virando lixo, encontra jovens angustiadas, amarguradas, decepcionadas com a vida. Aí você pergunta para a moça: você tem poucos anos, por que você parou de se cuidar? Você não se trata, não luta mais pela sua vida sentimental? Aí você vai ouvir: lutar para quê? Já tive primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mesma coisa. Eu não fui nascido para ser feliz, eu não tenho sorte. Não tenho sorte. Você sai ali fora, você encontra gente assim. O passado vinca em seu futuro. Futuro subjugado ao muro, ao descaso. Quem vai parar isso? Quem vai mudar isso? Não é uma placa religiosa, não é um profeta, não é um bispo, não é um pastor. Você tem que se encontrar com Jesus. Se você encontrar Jesus, Ele vai mudar isso aí. Você tem que encontrar Jesus na sua vida. Porque se você encontra Jesus, Jesus ele consegue te dar o seu devido valor. Você consegue reiniciar ou iniciar a sua própria estrada, o seu próprio caminho, sem sofrer influências espirituais de outras. Você não sofre influência dos outros. Mas enquanto as pessoas não encontram Jesus, encontram igreja, encontrem bispos, profetas, pastores, vão andar de base ou debaixo das asas desses homens
Mas quando você encontra Ele, Ele faz com que você que estava a sair triste, volte alegre. Aquela palavra que diz, a tristeza pode durar a noite inteira, mas quando amanhecer o dia, a tristeza, a alegria vem, essa palavra se cumpre. Essa mulher saiu angustiada, triste, mas se encontrou com Jesus. A primeira coisa que Jesus diz é, não chores. Em outras palavras, o teu sofrimento acabou. Diga glória a Deus. O teu sofrimento acabou. Acabou. Esse espírito que matava homens na sua casa, você está livre dele hoje. Está livre dele hoje. Está livre dele hoje. Coitado. As próprias filhas desgraçaram o pai. Mataram o pai embaixo da caverna. E esse sobrinho também, ele também pega o filho e mata ele. Pega o sobrinho e mata no muro. Sem ter certeza, se era em cima do muro, sem ter certeza para qual lado o cadáver vai cair. Sem ter certeza nisso. Igreja, seguir a Deus não é ganhar dinheiro. Seguir a Deus não é alcançar um casamento. Seguir a Deus não é alcançar um emprego ou cura. Seguir a Deus vai muito além que isso. Essa manhã, hoje, eu ouvi um testemunho que fez chorar o coração. Ele não é daqui da igreja. Mas esse homem sofre 3 cirurgias. Se abre a barriga, tirar os intestinos. Ele passa a fazer necessidades descontroladas. E por fora, esse homem, essa barriga está cheia de cortes. Ele anda com cinta. Ele disse, quando me cortaram a primeira vez, e eu via as tripas fora, eu disse, Senhor, eu sirvo a um Deus vivo. Eu não vou morrer a rebolar. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar quando eu deitar e descansado o Senhor me leva. Eu não posso ter uma morte como qualquer um, porque eu sirvo a um Deus e levei aquela doença na brincadeira. A segunda vez, vai de novo, tem que fazer a segunda cirurgia, abre a barriga. Ele disse, quando me abre a barriga, eu falei, agora vou nos lugares aonde, quando estava bem, não ia. Embora as necessidades saiam de forma descontrolada e cheira mal porque não tem controle, eu vou nesses lugares, agora que vou viver a vida mesmo. De novo dá errado. Ele vai para a terceira cirurgia. Os médicos falam, agora não temos como te pôr anestesia, porque essa anestesia ainda é fresca, agora vai ser a sangue frio, vamos abrir barriga a sangue frio. E ele disse, eu glorifiquei a Deus porque eu sabia, eu sirvo a Deus, a minha morte não seria uma morte dolorosa. Se fosse para morrer, Deus tinha que me levar a descansar em paz. E foi lá, os médicos abriram, trataram, costuraram, e ele veio hoje e disse, eu estou aqui. Trabalho, trabalho. Se você olhar para ele, não tem carro que vocês têm ali fora estacionado, não tem casa própria de repente, é um simples funcionário, mas ele encontrou uma coisa que vai além que um trabalho, que um carro. Ele encontrou Jesus. Então não tem nada que fez ele desistir de acreditar em Deus, mesmo vendo a sua barriga aberta 3 vezes, cirurgias erradas.
Mesmo abrindo 3 vezes a barriga, a morte era certa nele. Não teve nada que o impedisse de acreditar que Deus que servia era Deus e ia o tirar daquela situação. E daquela situação, ele não desistiu do futuro. Foi para o buraco com o futuro e voltou com o seu futuro. Ele não largou o futuro porque a vida levou ele para baixo. Porque o futuro está dentro de você. A vitória está dentro de si. E você não pode jogar isso no buraco. Não pode deixar isso à deriva por conta dos problemas que você luta ou enfrenta. Ainda que você tenha sofrido não sei quantas vezes as decepções, quer seja profissionais, amorosas, familiares, não importa. Pode ser que hoje seja uma pessoa que está a viver distante de tudo e de todos. Ninguém quer falar contigo, ninguém quer atender as suas chamadas. Se você conseguir não encontrar a placa religiosa, chegar até Jesus, não importa do jeito que vai chegar, mas se conseguir chegar, eu te digo que você vai sair desse buraco e você vai se tornar uma pessoa agraciada, abençoada. Deus não enterra sonhos. Deus não enterra sonhos. Moabe pegou o sonho da família e jogou fora. O sonho da nação jogou fora. Ele jogou fora. Essa mulher, ela não joga fora o sonho da família. Ela foi lutar na igreja, foi atrás do profeta. Senhor, meu marido servia a Deus, era fiel. Meu marido morreu, agora os meus filhos vão morrer como escravo. Deus acabou o seu poder. Falando, o que tens em casa? O que tu tens na sua casa? Ela diz, eu tenho um azeite, um pouquinho do azeite. Você sabe o que representa o azeite, né? Havia espírito positivo no coração daquela senhora. Então, através dessa positividade, dessa luz que está dentro de você, o futuro da sua família vai ser reconquistado. Vai ser reconquistado. A que seria mãe de escravos, a que seria endividada, agora é patroa. Não desistiu, não se entregou. Esse dia de hoje pode ser tão importante para si. E você não precisa ser enganado com filosofias para isto. Se você encontrar Jesus, a sua vida vai ter rumo. Ele disse, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Não é entrar na igreja, não é entrar pelo bispo, se entrar por ele, entrará, sairá. Então a sua vida não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma. Você não pode continuar a viver amarrado. Não pode continuar a viver travado. Você não pode continuar a viver a se lamentar do passado que os outros cometeram. A sua vida tem que ter o teu cheiro. A sua vida tem que ter a sua presença, a sua impressão. Que olhar para a sua vida tem que ver as suas capacidades. Diga graças a Deus. Não é olhar para si e ver a figura daqueles que sofreram na sua figura. Não é olhar para si e ver a sua xará, o sofrimento de sua xará estampado em você. Não é olhar para si e ver o sofrimento do seu pai estampado em você. Não é olhar para si e ver as frustrações de sua mãe estampadas em si. Que é olhar para si, tem que ver o caminho que você escolheu para seguir. Diga graças a Deus. O caminho que você escolheu para seguir. Ao ponto de alguém dizer, aonde que você tem ido, o que você tem feito para a tua vida estar assim? E você dizer, vem comigo, vou te mostrar aonde eu fui.
Jesus está aqui. Essa manhã pode ser uma manhã de libertação, caso você queira. Pode ser que Jesus ele suba contigo com seu futuro, com tantas esperanças. Fique em pé, por favor. Você pode, junto com ele, subir, sem se importar com tantas condenações lançadas contra ti. Esse homem, ele pegou o futuro. Você vê que o que ele sacrifica era um jovem. Essa mulher também, a viúva de Naim, levava um jovem. 2 jovens. 2 jovens. Quantos jovens aqui agora, nesta reunião, não têm o seu futuro sacrificado? As noites, quando dormem, têm revelado em boa parte de quantos foram sacrificados. O descaso que sofrem tem deixado claro como tem sido. Mas você pode hoje, não vou demorar consigo, mas nesse momento mesmo você pode aproveitar, esquecer-se de quem está ao seu lado. As dores estão dentro de você. Se você não é a pessoa sacrificada, se é a mãe, é o pai que está aqui, vendo que os seus filhos estão cativos, você pode encontrar Jesus agora e Jesus usar você como porta de entrada para eles. Amém, pessoal? A viúva foi a porta de entrada para o seu único filho e voltou à vida. Leva a mão ao coração. E nós nunca podemos parar. Ando na mata. Se Deus está presente em ti, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Ele é presente. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre sou eu, sou eu, o milagre sou eu, sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus, o milagre sou eu,
continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito e adorar o milagre. Sou eu. O milagre sou eu. Sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Deus não desistiu dele, mas ele desistiu de Deus. O passado de seus avós voltou a atrapalhar o futuro. O futuro minado pelo passado. Quando o passado não for resolvido, é capaz de nos travar, impedir que o sonho se realize. Mas a viúva de Naim, ela se encontra com Jesus. Ela se encontra com Jesus. E aquele que não falava voltou a falar. E o Senhor o restituiu à sua mãe. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus está acima de uma casa, de um carro, de um dinheiro. Jesus é Deus. Toda a plenitude de vida reside nele. Então, Senhor, vem aqui no meio do povo. Entra no meio deles, Me tocar, entra no meio deles e se compadece. me abraçar, Nós se glorificamos, nós se a bendizemos. sua presença Aleluia. é tudo que eu preciso, É poderoso. precioso amigo, E aí, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, tu me amas, me amas.
mais. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, o nome precioso. Jesus, o nome precioso pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas, mesmo nada tendo, me amas, me amas. Oh, Santo Deus, se você abrir o coração, então deixa Ele agora, por favor. Ele está aí. Você vai sentir uma força que nunca sentia antes. A força de Deus, a força dele, o calor de Deus vivo, o que não sentia antes. Porque o valor que tem a sua vida vai além que um carro, uma casa, um emprego. Como Deus nos ama, como Deus se quer tão bem, como Ele nos quer tão bem. Zikongoma emachoni Zekakuka eta veni zilekarei zikongela oseso zekakoshe mina zikongoma emacheli zinazuka eta veni zilekari zikongela oseso zekakosmila zitakushika
Se você nunca sentiu, então seja abraçado por Ele. Receba a força dEle. Não importa a situação como estava, Ele sobe com você. Ele sobe contigo e te fortalece. Ele disse para aquela mulher: não chores. O tempo de sofrer acabou. Deus quer participar da sua vida, dos seus filhos. Ele quer participar de ti. Seja fortalecido agora. Que a unção do nosso Deus esteja consigo. Nunca se esqueça disto. Não importa a luta que você enfrentar, saiba que Jesus está contigo ali. Ele está contigo. A sua história não termina em angústia. Quando esse homem viu a sua barriga aberta pela terceira vez, ele disse: Senhor, eu te amo, a minha vida não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Terminar assim. Deus participou da vida dele. Obrigado, Senhor. Guarda o teu povo. Que a nossa fé não venha nos desapontar, Senhor. Guarda os nossos pés para que não venhamos a vacilar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E digam que assim seja. Dê abraço a esse irmão que está ao seu lado. Diga: fica firme com Deus. Meu Deus abençoa, fortalece os seus filhos. Bendito é o teu santo nome. Receba a nossa adoração. A nossa vida com a tua presença. O melhor dessa terra na mesa do teu povo.